Como que o Russell pode esperar que o Toto Wolff, por exemplo, lutaria pelo que é melhor pro George Russell, se ao mesmo tempo ele também tem que lutar o que é melhor pra Mercedes? E às vezes o que é melhor pra Mercedes não é o que é melhor pro George Russell e vice-versa. Parece que o Russell sentiu direto no ego dele que o Toto Wolff estava negociando com o Max Verstappen e agora ele não quer mais papo. Ok. Até aceita ficar junto. Manter o casamento de aparências. Sim. Mas ele não quer mais papo. Porque ó, o Ralf Schumacher falou que o Russell não quer mais o Wolff como conselheiro. Porque o que acontece? Eu não sei se vocês sabiam, mas o Toto Wolff era quase que um empresário, né? Provavelmente era um empresário ali do George Russell na carreira dele na Fórmula 1. E aí, a informação que o Ralf trouxe é que o Russell ficou chateado aí com essa história de Max Verstappen na Mercedes. Ó, ele falou o seguinte: corre o boato de que o Russell não quer mais o Toto, né, como conselheiro. Acredito que, como piloto, ele sofreu um pouco durante aquele período em que a equipe flertava publicamente com o Max Verstappen e acabou se sendo deixado um pouco de lado. Essa é a sensação aí que o Russell teve aí, de acordo com o Ralf Schumacher, que é um cara que tá sempre dentro do grid, ele tem informações privilegiadas normalmente, né? E a gente sabe que o Toto Wolff meio que preparou a carreira de George Russell, né? Desde a Fórmula 2 aí, como nessa foto, o Russell já estava sendo preparado para assumir ali o lugar do Bottas e poder fazer uma dupla com o Hamilton no futuro, né? E foi isso que acabou acontecendo. Mas se a gente parar pra pensar na timeline da renovação do Russell, é interessante porque o que aconteceu foi talvez muito decepcionante para ele, né? Porque, ó, em abril de 2025, ele já estava com a renovação alinhada, né? Ao que parece, ó lá. Renovação de Russell está pronta por 180 milhões de dólares ali, né? A renovação, o contrato completo, né? E é reais mesmo. Ele ia... É reais? É. Tem um R ali, é verdade. Por ano, então, provavelmente, né? Ele ia se tornar um dos pilotos mais bem pagos do grid ali e ele tava feliz que essa renovação tava praticamente certa. Mas as coisas foram mudando, né? Porque em junho desse ano, de 2025, o Russell acabou sendo deixado na geladeira. Então, de abril até junho não aconteceu nada nessa renovação que estava praticamente certa. E aí teve até uma declaração dele aí, ó. Russell sugere que espera por renovação da Mercedes envolva Max Verstappen, né? Então, a Mercedes deixou ele na geladeira para poder ver o que poderia acontecer com o Verstappen. E aí, até que a gente chegou no ponto mais recente, que é a confirmação aí, não foi confirmado oficialmente, mas a confirmação de que provavelmente vai acontecer mesmo essa renovação. Aí, em outubro, né, o Toto Wolff garantiu ali, ó, após Singapura, Wolff garante permanência de Russell na Mercedes em 2026, né, depois do Russell ganhar a corrida no GP de Singapura. Então, sim, provavelmente o Russell fica, mas sim também o desgaste da relação entre Russell e Wolff é real. É real e provavelmente o Russell não quer mais, como empresário, um cara que quase rifou ele do seu próprio assento. Não, e o Russell tá totalmente certo, como eu disse aqui antes, é um conflito de interesse muito grande, muito, muito bizarro, porque como que o Russell pode esperar que o Toto Wolff, por exemplo, lutaria pelo que é melhor pro George Russell, se ao mesmo tempo ele também tem que lutar o que é melhor pra Mercedes? E às vezes o que é melhor pra Mercedes não é o que é melhor pro George Russell e vice-versa. Então, acho que faz todo sentido. Eu entendo que é um caminho meio que natural. A gente tem também no grid o Zac Brown, né? Que é... Não sei se ele é empresário, mas ele também atua como um conselheiro / gestor de carreira do Lando Norris. Então, acho que é meio natural que esses caras que saiam da base, que são abraçados pelas equipes tão cedo, acabem tomando esse caminho. Mas eu, particularmente, acho que é muito bizarro. Acho que não faz sentido. E o desgaste, eu acho que é muito natural, é muito evidente também. E eu acho que o George Russell tá certo se partir dele disso, né? Eu acho que ele tá certo de tentar criar esse distanciamento, digamos assim, porque ele tem que lutar o que é melhor pra ele e às vezes isso também implica ele abandonar o Toto Wolff, digamos assim. Mas eu particularmente acho que é muito bizarro esse conflito de interesse que acontece no grid com alguns pilotos, porque, enfim, uma hora isso vai dar ruim, é muito evidente. É uma situação parecida até com o Lando Norris e Zac Brown, né? Então, eu citei. Foi mal, tava distraído na hora que você falou disso. Mas é muito difícil mesmo conciliar, porque o interesse da Mercedes não necessariamente é o interesse do Russell e vice-versa. E, pode ser que por anos os interesses sejam os mesmos. Mas chega um momento que talvez não seja. Então, eu acho bizarro,
mas é um negócio que deixa o cara meio sem escolha, né? É. Porque o Russell da Fórmula 2 não tinha muita escolha de quem seria o empresário dele. Você imagina, o Toto Wolff, o cara é acionista de duas equipes de Fórmula 1. CEO de uma equipe de Fórmula 1 que fornece motor para tipo, umas outras 4 equipes do grid. E na época tava vencendo o título ano após ano após ano. Na época vencendo o título todo ano. Então, pô, é óbvio que o cara vai querer ser agenciado por esse cara. É o caminho mais fácil dele poder chegar na Fórmula 1, caso ele consiga concretizar o talento dele, que foi o que acabou acontecendo. Mas a real é que chega um momento da carreira que isso não faz mais sentido. Né? Isso não faz mais sentido. Então, eu acho que poderia até haver uma certa proibição disso. Uma regulação. A FIA poderia pensar melhor num meio difícil. tipo de regulação, assim, tipo, ó, você não pode ser empresariado, o chefe de equipe não pode empresariar. Aí, se o cara quiser, ele que, sei lá, crie uma agência e faça um negócio mais escondido ali. Então. Mas que faça mais sentido, porque, poxa, tem umas situações ali que são meio estranhas, né? É a mesma coisa que você falar do Alonso agenciar a carreira do Bortoleto. É bizarro, cara. É um pouco. É bizarro você botar 2 caras no mesmo grid que tem interesses comerciais um contra o outro. É que eu acho que nesse caso até eu não vejo uma bizarrice tão... Eu acho que, por exemplo, é muito pior, é que eu não sei se ele já foi nomeado como empresário do Fernando Alonso, mas era um cara muito próximo. O Flávio Briatore. Sim. Briatore Alonso. Isso aí, eu acho que é algo que teria que ser barrado ou fiscalizado, eu até entendo o seu ponto aí. É que também é meio difícil fazer isso, né? Porque é isso, tipo assim, o Toto Wolff pode falar, não, eu não sou empresário do George Russell, eu sou conselheiro. E aí, enfim, tá ligado? Não tem muito o que fazer. Então eu acho que nesse caso aí a FIA não tem muito não tem muito ação, eu acho que parte muito dos pilotos deles ficarem atentos com esse conflito aí. Por exemplo, um outro que não é exatamente um chefe de equipe, mas tinha um conflito muito grande também quando o pai do Hamilton era o empresário dele. Sim. Existia ali um claro conflito porque, enfim, as ações de pai e empresário acho que se misturavam e nem sempre eram positivas pra ele. E aí o Hamilton percebeu isso e ripou ele fora, e a carreira do Hamilton após isso decolou. Mas é uma situação muito diferente essa questão eu disse que é pai, diferente, mas... Porque, tipo assim, por mais que exista conflito de interesse, como, sei lá, existe no pai do Neymar administrando a carreira do Neymar, também. E por aí vai, é um problema do próprio atleta. Tipo assim, é o interesse do pai dele contra o interesse dele, e eles que se resolvam. Agora, o grande problema, eu acho, dessas questões ali é você ter um conflito dentro da Fórmula 1, entendeu? Tipo, o Alonso e o Bortoleto estão correndo uma corrida e eles têm essa relação conflituosa. Então, pô, será que em algum momento o Alonso vai correr diferente porque ele é empresário do Bortoleto? Eu não acho que isso tenha acontecido ou que isso vá acontecer um dia, mas eu acho que da possibilidade de que isso aconteça não é positivo para a Fórmula 1. Tipo assim, você concorre contra a lisura do processo. Da mesma maneira que você ter o Flávio Briatore na equipe X, agenciando o Alonso na equipe Y, também não é algo que ajuda na lisura da Fórmula 1 e na credibilidade da Fórmula 1. Então eu não acho que tem que acontecer. E assim, eu não lembro, eu não sei quem que era o empresário do Nelsinho Piquet, no caso do Singapura Gate, por exemplo, mas é algo que você pode até olhar com uma certa estranheza do tipo assim, pô, será que se o Toto Wolff mandasse um empresariado dele bater de propósito, o cara bateria? Sim. Tipo assim, ele é empresário do Kimi Antonelli. O Kimi Antonelli acabou de chegar na Fórmula 1. É um cara que não tem garantia de nada de que vai poder continuar lá pra sempre, ou pelo menos pra carreira dele se desenvolver. Será que se o Toto Wolff manda ele fazer uma atrocidade dessa, ele não faz? Mas aí pode acontecer em qualquer equipe, né? Sem ser o Lohan Max pode chegar amanhã no Yuki e falar, ó, você quer ficar em 2026? Então bate no Oscar Piastri. Sim. Na próxima prova. E aí não ia ter esse conflito eu entendo. Gerente e gerenciado. Não, claro que pode acontecer, mas o que eu tô querendo dizer é, a partir do momento em que o cara é empresário dele, pra quem que ele vai contar se isso acontece? Porque, pô, se o cara não é empresário dele, ele chega pro empresário e fala, tipo assim, ó o que tá acontecendo, o cara mandou fazer isso, não, eu faço, o que a gente pode fazer? O empresário, não, eu vou ver se eu busco outra equipe, a gente tem que denunciar, ou sei lá, o empresário pode ser uma fonte neutra pra ajudar o cara ali. Agora, o seu empresário é o seu chefe ao mesmo tempo. E aí, se o cara pede pra você fazer uma atrocidade, não falando que o Toto Wolff faria isso, mas é algo que não ajuda na credibilidade, eu acho, do processo. Não, entendo. Passa meio batido, assim. Sim. Eu acho que a FIA talvez pudesse pensar em dar uma controlada nisso de alguma maneira. Assim. É que eu acho que isso de fato é muito difícil de ser fiscalizado, porque... Não, é difícil.
Ele Mas vai nem fazer que fosse- por fora. Mas nem que fosse pra ser algo Superficial, algo Superficial, de fachada ali. de é. fachada, pelo menos pra ter uma dificuldade maior, se botar uma certa dificuldade. Entendi. Mas enfim, eu quero saber as opiniões de vocês. O que vocês acham? O Russell tá certo em dar um pé na bunda do Toto Wolff como conselheiro? Quero saber a opinião de vocês.